Gente, se quem tiver mais algum ponto, pode colocar, tá? Senão eu vou avançar aqui pra gente. Olha só. Eu quero chamar a atenção para vocês de algo que a gente conseguiu perceber nesses 3 estudos iniciais já em Apocalipse. Tanto do capítulo 1, quanto agora no capítulo 4 e 5. Tá bom? Se a gente reparar algo que existe em comum entre o capítulo 1 e o capítulo 4, a gente vai ver algo que ele vai começar a se repetir como um padrão no livro de Apocalipse, que é o quê? Cenas introdutórias no santuário celestial. O que é isso? Lá no capítulo 1 de Apocalipse, quando João teve a visão do Cristo glorificado, ele estava no meio do quê? No meio de 7 candelabros, lembra? 7 candelabros ali, e ele estava no meio daqueles candelabros. A gente viu que aqueles candelabros representavam as igrejas, tá certo? Mas Cristo, ele estava o quê? Com vestes sacerdotais e no meio dos candelabros. Ou seja, lembra do nosso estudo que a gente fez do santuário, o introdutório? Isso remete o quê? Ao sacerdote trabalhando ali no primeiro compartimento do santuário. Tá certo? E agora, quando a gente vai para o capítulo 4, o que a gente vê? João, ele tem uma visão de Deus assentado no quê? No seu trono. E lá no nosso estudo do santuário, o que a gente viu? Que a arca da aliança que ficava no compartimento do lugar santíssimo representava o trono de Deus. Lembra? Você tinha a arca da aliança, feita de ouro. Dentro da arca você tinha a lei de Deus, os 10 mandamentos. E sobre a tampa da arca você tinha 2 querubins com as suas asas, né, sobre a arca e olhando para a arca. Quando a gente vem aqui no capítulo 4, João ele tem uma visão do trono de Deus, e em volta do trono de Deus o que tem? 4 querubins também, que são os 4 seres viventes. Tá certo? Então, lá no capítulo 1, João tem uma visão de Cristo no meio de 7 candelabros, e depois ele tem, né, as mensagens que vão para as igrejas na terra. Aqui no capítulo 4, João ele é convidado por Cristo a ver o que está acontecendo no santuário celestial. Lá ele tem uma visão do trono de Deus, e aí depois a gente vai ter a abertura dos 7 selos no capítulo 6 e até o capítulo 8, verso 1. Se a gente continuar avançando, a gente vai ver que lá, antes das 7 trombetas, né, que é mais a próxima sequência de 7, depois dos 7 selos, a gente vai ter uma outra cena introdutória no santuário celestial, junto ao altar de incenso. No capítulo 12 ao 15, onde a gente tem o âmago do livro do Apocalipse, né, o centro do livro de Apocalipse, aqui eu já até coloquei propositalmente a divisão em quiasma para a gente. Lembra o quiasma, né? O último. O primeiro, ele é paralelo ao último, o segundo ao penúltimo, etc., até você chegar no centro, que é o livro do Apocalipse, ali, capítulo 12 ao capítulo 15. Antes do capítulo 12 ao 15, você também tem uma cena introdutória celestial, ou seja, sempre antes de uma grande sessão, o que João tem? Ele tem uma visão no santuário celestial. Tá certo? Ele tem uma visão no santuário celestial, ele vê algo que acontece, e depois dessa visão, acontece algo na terra. Então, no capítulo 1, João teve a visão de Cristo no meio dos candelabros, depois tem as 7 mensagens para as igrejas. Capítulo 4, João tem a visão, né, de Deus, o Pai, e depois o Filho assentado no trono, e depois o que vem? Os 7 selos, que vai ter também um desenrolar na terra. Tá certo? E a gente começa a observar esse padrão. Então, antes de uma grande sessão, né, essa divisão de setes aqui da parte histórica, sempre tem uma cena introdutória no santuário celestial. E esse padrão ele vai se repetindo até o final do livro. Tá bom? Então a gente percebe que o santuário ele tem uma função fundamental no livro de Apocalipse. Ou no plano da salvação, como a gente está vendo aqui. E foi esse um dos motivos que levou a gente a introduzir, né, o santuário como um estudo introdutório aqui pra gente. Tá? E aí, outra coisa que é interessante de se observar, aqui eu trouxe de novo pra gente a imagem do santuário, só pra gente relembrar, né? Ele era dividido em 3 compartimentos. Ele tinha o pátio, onde a gente tinha o altar e a pia. Depois, na parte, né, da tenda, você tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, que eram divididos por um véu. No lugar santo, você tinha ali a mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro e tinha o altar de incenso. E no lugar santíssimo, você tinha a arca da aliança, que representava o trono de Deus. Tá certo? Então, aquele santuário que era erigido ali, o tabernáculo, que o povo de Israel ali adorava, e depois no templo,
ele era um modelo do santuário celestial. E quando a gente observa o livro de Apocalipse, dando um zoom aqui nessa imagem, o que a gente percebe? Na primeira visão de João, de Cristo glorificado, ele viu Cristo com as vestes sacerdotais aonde? No lugar santo, que é onde fica o candelabro. Tá certo? E agora, nessa segunda visão, o que ele vai ver? Ele vai ter a visão do trono de Deus. Só que aqui apresenta algo muito interessante para a gente, olha só. A gente vai perceber que conforme a gente for avançando neste estudo, é como se o próprio Cristo ele estivesse, não o próprio Cristo, né? Mas as visões que João vai tendo é de como se a gente estivesse se movendo dentro do santuário celestial. Então, olha só, né, se a gente trazendo aqui para essa interpretação do santuário para a gente no plano da salvação, tá certo? Ali onde tinha o altar do sacrifício, o altar de bronze, né, onde os cordeirinhos eles eram mortos, etc. O que ele representa? A cruz de Cristo, tá certo? E a cruz de Cristo, onde Cristo morreu, localizada aqui na Terra, representava o pátio, tá certo? Já falando agora no santuário celestial, o que a gente tem? No primeiro capítulo, Cristo aqui próximo dos castiçais, certo? Em volta ali no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele vê Cristo no lugar santo. Agora, no capítulo 4, a gente vai ver a visão do trono. Mas a gente vai ver que na abertura dos 7 selos, né, o lugar onde que João aparentemente tem essa visão seria no lugar santo ainda, e seria a mesa com os pães, né? Tem alguns intérpretes da Bíblia que eles interpretam a própria mesa dos pães como se fosse um trono, tá? Porque sobre a mesa eram colocados os pães, representando o pão da vida que era Cristo. Então, alguns intérpretes da Bíblia eles olham para o móvel da mesa, né, que recebe o pão em cima, como se fosse o quê? Como se fosse um trono também, tá certo? E ali, antes de você ter os 7 selos, eles interpretam essa visão do trono de Deus como se estivesse no lugar santo. Depois, quando formos para 7 trombetas, a gente vai ver na cena introdutória o quê? O altar de ouro, que era o altar de incenso. A gente vai ver um anjo ali recolhendo, né, os incensos ali diante do altar. E quando a gente for para a sessão do grande conflito, a gente vai ter uma visão da arca do concerto, que representa o trono de Deus, que fica no lugar santíssimo. Então, é como nas visões que João vai tendo, é como se ele estivesse caminhando por dentro do santuário celestial. E por fim, quando nós temos as 7 pragas, tá certo? Ali ele vê anjos saindo do santuário celestial para derramar as taças da ira de Deus sobre a terra. Então, essas visões de João é como se ele estivesse entrando no santuário celestial e navegando no santuário celestial. Tá certo? Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.